Irmãos, essa é a parte 2 do vídeo em que nós estamos falando sobre as 2.300 tardes e manhãs, as 70 semanas e o tempo do fim. No capítulo anterior, no capítulo 8 e capítulo 9, nós tratamos ali sobre as 2.300 tardes e manhãs e refletimos um pouco sobre as 70 semanas e a ligação dessas palavras-chave que nós fizemos a ligação entre elas nos dois capítulos. Agora nós vamos começar a encontrar isso também no capítulo 11 e no capítulo 12 de Daniel, quanto também em toda a Bíblia. Eu quero que vocês tentem enxergar e tentem ver esses links que Deus faz para nós podermos ter essa revelação dessa profecia através dessas palavras. Eu vou refrisar com vocês as palavras que eu disse que a gente tem que fazer o link. É sacrifício diário, transgressão ou abominação desoladora, exército dos céus, chifre pequeno, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, pisar os pés, tempo determinado do fim e tempo da ira. Também teria outras palavras aqui para frisar, que a gente consegue fazer link tanto no livro de Daniel, quanto no livro de Apocalipse, e quanto em outros livros da Bíblia. Mas isso ao longo dos vídeos nós vamos retratando também. Hoje nós vamos ficar nessas palavras aqui, para que a gente consiga fazer o link e entender o que Cristo quis nos falar, o que Deus quis nos dizer a partir dos capítulos discorridos em Daniel. Porque a partir desses links a gente consegue entender que ele está falando da mesma visão, contada de formas diferentes. Em Daniel 11, ele fala sobre o reino do norte e o reino do sul. E nós vamos ver isso que a gente estudou aqui a respeito dessas palavras se encaixando perfeitamente a partir desse capítulo também. Olha o que diz lá no capítulo 11, tá? Capítulo 11, versículo 23. Apesar da aliança com ele usará de engano e subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis das províncias e fará o que nunca fizeram aos seus pais. Nem os pais dos seus pais se partirá com ele a presa e despojos e bens, e maquinará os seus próprios projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Olha só que interessante. Presta atenção no versículo 27. Também esses 2 reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras, por isso não prosperará. Por fim virá um tempo determinado. Aqui aparecendo de novo o tempo determinado. Então o homem vil tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Aqui nós estamos vendo também a perseguição. Ele fará o que lhe aprouver e tornará para a sua terra. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nessa última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de quintins que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança. E fará o que lhe aprouver, e tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário. Olha só, estamos vendo agora o santuário profanado, a fortaleza nossa. Santuário profanado, fortaleza nossa. Quando fala disto, já começa a dar um sentido do que é esse santuário. Como faz parte esse santuário. E tirarão o sacrifício diário. Olha aparecendo de novo aqui o sacrifício diário. Estabelecendo a abominação desoladora. Nesse santuário. Entende? Então está tudo aqui. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre os povos ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem eles, serão animados com pequeno socorro. Muitos já se juntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados, embranquecidos, até o tempo do fim, porque se dará ainda tempo determinado.
Este rei fará segundo a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Sabemos que aqui também está falando do tempo do fim, está falando do tempo da ira. E as palavras que a gente separou para estudar estão encaixadas aqui também, exatamente nesse tempo. Sabemos que aqui se refere ao tempo do fim. Agora, o que é esse santuário que vai ser profanado? O que é esse sacrifício que vai ser interrompido? É isso que nós temos que nos perguntar antes de determinar datas para ter cumprimento de alguma coisa que a gente nem sabe o que é. O que é? Porque para muitos o sacrifício foi interrompido na cruz. Realmente, aqueles sacrifícios cerimoniais que eram feitos no santuário terrestre foram interrompidos na cruz. Ali acabou, porque o nosso cordeiro morreu. Ele é o nosso cordeiro. Mas a partir daquele momento se iniciou uma coisa muito grande e muito profunda, que muitos não sabem, não fazem nem ideia. Ali começou uma nova aliança. E esta é a nova aliança. A nova aliança é que você e eu fazemos parte do corpo de Cristo. E nós fazendo parte do corpo de Cristo, Cristo habita em nós, Deus habita em nós. E Deus habitando em nós, nós somos santuário, como diz a Bíblia. Nós somos o santuário. E o sacrifício diário tem que ser o nosso culto de louvor e culto de adoração. E esse é o sacrifício diário em que Deus sempre se agradou. O holocausto não quiseste, mas sim a verdadeira adoração. Está escrito na Bíblia. Está escrito na palavra. Agora nós vamos tentar ver isso a partir de outros livros da Bíblia também, para tentar confirmar. E depois nós vamos para Daniel 12, para confirmar também os tempos determinados. Ok? Vamos lá então. Quero ler com os irmãos Apocalipse 11, versículo 1, 2 e 3. Aqui nós temos chaves, temos a chave para desvendar exatamente isso que eu falei para vocês. Santuário terrestre, santuário celeste e a ligação entre elas, ok? Apocalipse 11. É um outro tema que nós vamos estudar também profundamente, futuramente, Apocalipse 11, que traz muita revelação. Até agora, se você já ouviu sobre isso, encaixou talvez dentro da história esse acontecimento, você tem que responder essas questões que estão aqui, que só são reveladas a partir do momento que a gente presta atenção nesses detalhes destas palavras-chave que faz a ligação entre essa transição de alianças, essa troca de alianças, ok? Olha o que diz Apocalipse 11, versículo 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara de medir, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Ora, se isso aqui já ocorreu, a pergunta é, alguém foi lá no céu, mediu o santuário de Deus, viu que tem adoradores lá, e quem está adorando lá? Não, então sabemos que isso aqui não ocorreu. E se isso ainda não ocorreu, sabemos que isso tem um âmbito espiritual. E esse santuário só pode ser outro. Ok? Versículo 2. Mas deixa a parte do átrio exterior do santuário, a parte de fora, e não o meças, porque foi dado aos gentios. E estes, por 42 meses, calcarão os pés da cidade santa. Ora, se isso já aconteceu, aonde eu encontro esses 42 meses nessa profecia? Pisando a cidade santa. Alguém foi lá e pisou na cidade santa? Ou alguém foi em Jerusalém e pisou a cidade santa, sendo cidade santa Jerusalém? Não, isso daqui é espiritual. E o tempo exatamente. Quanto que é 42 meses? Faz a conta, 42 meses. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quanto tempo é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? 3 anos e meio. Exatamente o tempo em que a abominação vai ser instaurada no lugar do santuário. Exatamente o tempo em que o inimigo chega e se assenta no santuário de Deus, querendo ser como o próprio Deus. E assim pisa, persegue e mata muitos profetas, como está escrito aqui. Este é o santuário que está sendo
abominado, que está sendo imposta essa abominação. Por 42 meses pisarão aos pés, nós vimos ali. Quem é que vem para pisar aos pés o povo santo? O chifre pequeno. Ele que vem. É ele, é o inimigo que vem, de uma forma agora muito mais concreta. Ele que vem para sobejar, para pisar sobre o povo eleito. Exatamente o que está sendo dito aqui. E o tempo é perfeito, irmãos. É o tempo da última semana, metade dessa última semana. É um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. E você também pode pegar isso daqui e pode trocar para 1260 dias. Calcula quanto tempo é 1260 dias, que coincidência, não? 42 meses, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Metade de uma semana. Deus é perfeito. Deus é perfeito nos seus cálculos, irmãos. Só que Ele quer contar de formas diferentes para que a gente venha a estudar, para que a gente venha a buscar. Mas vamos ver em outros versículos também, tá? Outra hora nós vamos detalhar em um outro vídeo exatamente somente sobre o Apocalipse 11 e nós vamos encaixar também tudo isso aqui dentro, ok? Agora nós vamos estudar Apocalipse 12 e nós vamos ver isso também, Apocalipse 12, no versículo 6. Olha o que diz lá. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus separado um lugar que nele sustentasse durante 1260 dias. Quanto tempo é 1260 dias? 1260 dias, 3 anos e meio. Exatamente o mesmo tempo. Versículo 14. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao lugar onde era sustentada, durante um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Agora ele fala a mesma coisa aqui, porém usando a mesma linguagem que ele usou em Daniel. A mesma linguagem que ele usou em Daniel. Está vendo o tempo perfeito de Deus aqui? Apocalipse 13, versículo 5 e versículo 7. Foi dada uma... aqui está falando sobre a besta que emerge do mar. A mesma que tu pode traduzir pelo chifre pequeno. Faz um encaixe perfeito. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância. A gente já viu isso naquele capítulo 7 de Daniel. Blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. Olha o tempo perfeito aqui, né? E abriu-lhe a boca e abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo. Olha só, está falando do tabernáculo, está falando do santuário aqui, novamente. É isso que ele quer difamar. Saber os que habitam nos céus. Então, a pergunta é, se isto é uma coisa literalmente, exatamente traduzido, muito literal, eles vão tentar difamar os que habitam no céu? Irmãos, nós sabemos que nós, hoje, por intermédio do sangue de Cristo, habitamos aos céus, nas regiões celestiais. Está escrito e repleto por toda a Bíblia. É este o santuário que eles querem difamar. É isto que a besta quer tentar impedir. É esse sacrifício de adoração aos que estão no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Entende, irmãos? É a mesma ligação, está querendo falar sobre a mesma coisa. Exatamente o mesmo tempo profético. Isso é um tempo e uma ligação profética feita a partir dessas palavras que a gente consegue encaixar perfeitamente. Perfeitamente. Mas ainda não termina, tem muitos ainda. Agora vamos ver Apocalipse 17, 8. Vocês vão ver essa besta, esse chifre pequeno se levantando. Ok? Apocalipse 17, versículo 8. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então este é um profeta, este é um chifre pequeno, e este é o abominável da desolação que está se levantando, com muita astúcia, para enganar, se possível, até os eleitos. Agora vamos ver o que Cristo diz em Mateus 24. Olha só como Deus faz referência.
para nós voltarmos ao livro de Daniel e entender essas coisas. Mateus 24, no versículo 15, um pouquinho antes, Jesus está falando com nós a partir daquele momento ali sobre a sua vinda e o que precederia a sua vinda. O que precederia a sua vinda? Quais seriam os acontecimentos, né, da sua vinda? E ali ele fala que haveriam guerras, rumores de guerras, né, perseguições. Mas esse detalhe aqui, ele chama muita atenção, porque ele estudava muito a palavra. Enfim, ele era a palavra, ele é a palavra. Então ele tinha esse entendimento muito fixado. E ele quis deixar frisado para nós, para que a gente entendesse de uma vez por todas que o tempo determinado é esse. Aqui ele fala do tempo determinado do fim, e ele fala sobre a sua volta, e deixa muito claro sobre isso. Olha só, no versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, aqui está escrito, quem lê entenda. Isso aqui não está para bonito, é para quem lê entender. Jesus botou isso daqui muito claro. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Sabemos qual é o Monte Santo, é o povo de Deus. Esse é o Monte Santo. Então nós estamos vendo aqui a mesma palavra, abominável da desolação, instaurado no lugar santo do templo. Ora, alguém foi no céu instaurar a abominação desoladora para que tenha santuário lá no céu contaminado? Não, o santuário que tem que ser contaminado é o nosso corpo. O sacrifício interrompido é a nossa adoração. Essa é a verdade. Entende? E aqui, no versículo 29, que dá a entender, Jesus percorre ali até o versículo 28, perfeito, para mostrar para vocês, para mostrar para nós o que ele está querendo falar sobre a sua volta. E no versículo 29 é a chave, que diz que isso daqui para o tempo do fim ainda não aconteceu. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Qual tribulação? Essa tribulação que nunca houve e que nunca haverá mais, porque é o tempo do fim. Aqui diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Aqui é o fim de tudo. Jesus faz a menção para a gente voltar para o livro de Daniel e entender que o fim é o fim e o tempo determinado com as datas proféticas estão bem claras. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. 2.300 tardes e manhãs, 2.300 sacrifícios, 1.260 dias, 42 meses, traduz tudo isso. Dá exatamente o tempo de 3 anos e meio, irmãos. Exatamente o tempo de 3 anos e meio. João 2,19. Vamos ver o que diz João 2,19. João 2,19. Jesus lhes respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Ele está falando do seu corpo. E em 3 dias ele reconstruiria o seu corpo. Sabemos que o templo, o santuário, é o nosso corpo. E hoje nós fazemos parte do corpo de Cristo. E é esse santuário que está sendo profanado a partir desse momento. A partir dessas datas proféticas. Ok? Olha só, Atos 7. Atos essa citação de Atos aqui é muito importante. Porque fala de Estevão. Estevão ele já tinha entendido o que era o verdadeiro santuário, o que era a verdadeira adoração. E naquele momento ele estava sendo perseguido pelos sacerdotes da época, e ele começa a contar a história do povo de Deus desde a criação, relatando sobre as 12 tribos de Israel, sobre o santuário, e ele deixa uma chave muito importante para que a gente possa entender que ele deixou ali na sua defesa antes de ser morto. E foi por isso que ele foi morto, por pregar essa verdade. Olha o que ele fala lá, no versículo 44
ao 49. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinava aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que ele tinha visto, o qual também nossos pais com Josué, tendo recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou na presença deles, até os dias de Davi. Ele achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Essa era a morada que Deus tinha que ter no lugar do santuário terrestre. Mas era uma morada interrompida por um véu, porque o homem não tinha como chegar, não tinha acesso ao Santo dos Santos ainda. Porque esse era o tabernáculo onde ele habitava. Enquanto Deus não podia habitar no coração do homem, ele tinha que habitar em algum lugar, né? Olha o que diz o versículo 27. Mas foi Salomão que lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casa feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é meu trono, a terra é a estrada dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, a qual é o lugar do meu repouso? A edificação que ele quer fazer no nosso coração, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a voz e abrir o seu coração,